Você sabia que os demônios, eles não são criaturas de Deus e eles não são os anjos que caíram e se transformaram em demônios? Se você quer entender melhor esse mistério bíblico e quer descobrir o que de fato aconteceu, sejam muito bem-vindos aqui nesse vídeo. O meu nome é Wagner Lisboa e eu tento aqui sempre trazer respostas à luz da Bíblia para todas as suas dúvidas em todas as áreas da sua vida. Você que chegou agora, antes de você assistir o vídeo, não se esqueça de se inscrever no canal, você é muito bem-vindo aqui. E não se esqueça também de ativar o sininho das notificações na opção todas para você não perder mais os próximos conteúdos. Combinado assim? Pois bem, a gente aprende que os anjos que caíram são eles que se transformaram em demônios. Mas a gente acaba aprendendo de uma forma, às vezes a gente não pesquisa a fundo o que de fato aconteceu. Inclusive tem um texto que revela muito claramente o que aconteceu aqui. Nós vamos entender um pouquinho melhor desse texto bíblico. Você já pode ir preparando aí a sua Bíblia em Gênesis capítulo 6, do versículo 1 e 2, porque aqui dá pra gente já começar a entender melhor, com mais clareza, o que de fato aconteceu, e pode ter certeza que o resultado dessa explicação vai ser surpreendente para a sua vida. E no final do vídeo eu tenho algo mais surpreendente ainda para informar todos vocês. O primeiro ponto que a gente precisa entender o que é que significa a palavra demônio. A palavra demônio significa espírito mau ou alguém que tem o espírito mau. Aqui já nos dá um ponto de aprendizado, porque a gente pode considerar que uma pessoa que tem um espírito mau, essa pessoa pode ser considerada um demônio. O demônio não é somente um ser criado, mas também pode ser uma criatura possuída por um espírito mau, espírito que só vai levar esta criatura a fazer o que é errado. Já os seres angelicais, que são os anjos, tanto os que estão do lado de Deus, tanto os que caíram, já são criaturas completamente diferentes. São apenas seres espirituais. E não há relato bíblico, não há prova para a gente afirmar que um anjo pode possuir uma pessoa, ou seja, o espírito de um anjo entrar em uma pessoa ou entrar em algum tipo de criatura de Deus. Isso não tem base. Então a gente já começa a ver a diferença de anjo para demônio, porque demônio é espírito mau, ou significa também alguém, uma criatura que está possuída por um espírito mau. Então o ponto de partida principal aqui é este: Deus não criou demônios, demônios nasceram. E vamos agora entender como isso tudo começou. Mas antes de eu começar já aqui decifrar o texto bíblico que está em Gênesis 6, eu quero fazer um pedido especial para você. Se esse vídeo, se o nosso canal merece o seu apoio, deixa um like para você continuar ajudando e apoiando o nosso trabalho. E também no final do vídeo eu gostaria de saber a sua opinião sobre este assunto, combinado? Bom, em Gênesis 6, versículo 1 e versículo 2, inclusive é um texto que muita gente interpreta ele de forma errônea. A gente vai ler aqui, versículo 1 diz assim: E aconteceu que, como os homens começaram a multiplicar sobre a face da terra, e lhes nasceram filhas, viram os filhos de Deus, versículo 2, viram os filhos de Deus que as filhas dos homens eram formosas e tomaram para si mulheres de todas as que escolheram. Olha que coisa muito interessante, não é preciso muito estudo, não é preciso muita pesquisa para entender esses dois versículos. No primeiro versículo, a Bíblia está falando dos homens no geral. Aqui não está falando de filhos de Deus ou filhos do diabo. Debaixo de Adão não existe essa questão de quem é filho e quem não é. Abaixo de Adão só existem criaturas, seres humanos que são criaturas. Só passam a ser filhos de Deus a partir do momento que se reconcilia com Deus através do Calvário, através da cruz. Mas aqui em Gênesis 6, versículo 1, a palavra homens aqui está no geral. Então não está fazendo divisão aqui de parte de homens que são filhos de Deus ou outra parte de homens que não eram filhos de Deus. Aqui é o primeiro ponto que a gente precisa entender no versículo 1 de Gênesis capítulo 6. No versículo 2, a Bíblia diz que os filhos de Deus viram os filhos de Deus que as filhas dos homens no geral. A expressão aqui filho de Deus, todas as vezes que você ver no Antigo Testamento a expressão filhos de Deus, a mesma expressão trata-se de anjos aqui. Aqui não está falando de homens, seres humanos, mas aqui claramente é só pesquisar o que a Bíblia fala sobre filhos de Deus no Antigo Testamento. Aqui refere-se a anjos. Estes anjos viram que as filhas dos homens, ou seja, homens no geral,
que eram formosas, e tomaram para si mulheres de todas as que escolheram. E se você ler todo o contexto, você vai ver claramente aqui no contexto. Pesquise as traduções mais atuais para você entender, porque as traduções mais antigas acabam ocultando algumas expressões mais claras das palavras. Por quê? Porque é um assunto que é um pouco fora de ética para certas reuniões, então as pessoas evitam falar desse assunto, principalmente na questão quando se trata de uma reunião religiosa. Então, aqui o texto está claramente dizendo que os homens, no geral, se multiplicaram e destes homens nascem as filhas, e os filhos de Deus, que são os anjos, eles começaram a observar as filhas dos homens no geral e começaram a ter relações com estas mulheres. Agora entra a explicação que muita gente talvez não teve acesso sobre como isso foi acontecer. Para quem já duvida do assunto e não consegue ter assim uma visão clara do que acontecia aqui, que de fato é algo muito absurdo, claro, é um assunto muito complicado de se explicar. Mas se você for em Gênesis capítulo 19, Sodoma e Gomorra estava vivendo um tempo de muita iniquidade mesmo, podridão do ser humano. E essa podridão, essa iniquidade, o pecado se multiplicando, não se tratava apenas dos homens, mas havia aqui também a participação de anjos, não anjos que serviam a Deus, que ainda eram fiéis a Deus. Os anjos de adoração, anjos que ainda temiam ao Senhor. Aqui trata-se dos anjos caídos. O que estava acontecendo nesta época? Claramente os anjos caídos estavam descendo na terra e praticando o pecado com os homens. Em Gênesis 19 temos uma prova bíblica disso, quando os anjos, a palavra lá é claramente expressiva sobre os anjos que estavam em Sodoma e Gomorra, foram para a casa de Ló, e os homens que moravam em Sodoma e Gomorra foram bater na porta de Ló, porque esses homens queriam saber quem eram esses anjos. Ou seja, nesta época aqui havia uma permissão, os anjos aqui tinham uma capacidade, eles tinham como tomar a forma de homens. Alguns usam a expressão se materializaram, mas teologicamente não é muito correto. De fato, aqui se explica que eles tomavam forma de homem. Anjos têm este poder. E tomado a forma de homens, eles eram visíveis aos homens. Eles poderiam tocar nos homens. Eles poderiam fazer o que quisessem fazer como homens na terra, mesmo sendo anjos. Tanto que em Gênesis 19, se você observar na sua Bíblia, você vai ver que os homens de Sodoma e Gomorra, veja como é que a iniquidade estava se multiplicando, veja como é que estava a situação da terra entre os homens com os anjos também. Estes homens foram na casa de Ló, querendo conhecer os anjos, e o texto é muito claro, eles queriam ter relação sexual com os anjos que na casa de Ló estavam. Então aqui você já começa a ver que não é algo assim absurdo, não é algo antibíblico você entender que acontecia relação sexual entre anjos e pessoas nestes tempos. E como é que isso foi interrompido? Por que isso não acontece mais? No final do vídeo você vai entender, eu vou deixar bem claro aqui para você aprender sobre esse assunto, sobre esse mistério bíblico. E aqui você já começa a entender que não foi Deus quem criou os demônios. Aqui nasceram os demônios. Através desta relação entre anjos e mulheres, demônios nasceram. Não só demônios, mas também gigantes, conhecidos como os Nefilins, que são relatados no Antigo Testamento também no livro do Gênesis. Existem demônios que são piores do que anjos caídos. Existem anjos caídos que temem, que têm medo de certos demônios. Inclusive existem demônios que estão aprisionados, porque se forem soltos, eles vão fazer estragos terríveis e absurdos entre os seres humanos. E quando a gente conversa desse assunto, a pergunta que me fazem é: Wagner, mas como é que isso aconteceu? Como que se prova isso cientificamente? Como é que se explica isso? Como é que anjos caídos vai ter relação com mulheres e vai nascer demônios? Isso pode acontecer ainda nos dias atuais? Bom, vamos lá. O que esses anjos caídos faziam? Da mesma forma que eles podiam tomar a forma de homens, eles também podiam tomar a forma de mulheres. Então a primeira coisa que eles estavam fazendo era vir à terra em forma de mulher, tinham relação com homens, através da relação que conseguiam ter com os homens, através da sedução que faziam entre os homens, entre os seres humanos, extraíam a semente, o sêmen dos homens. Eles também tinham poder e capacidade para transformar, alterar a semente que tiravam dos homens. Transformando, alterando a semente que tiravam dos homens, desciam novamente à terra,
agora em forma de homens e seduziam as mulheres. Se cumpre o que está em Gênesis 6, 1 e 2, e eles tinham relação com mulheres, depositavam o sêmen alterado nas mulheres, e aqui começou a nascer demônios e também os gigantes que são relatados no livro do Gênesis. E por quê? Aqui você entende o porquê que hoje isso não acontece mais, o porquê que Deus aboliu esse tipo de situação, porquê que Deus interrompeu esse tipo de situação. Você conhece o Antigo Testamento, a maldade se multiplicou de tal forma, a podridão era tão grande que você vê que até os anjos estavam se relacionando com os seres humanos, e vamos dizer aqui num ditado mais popular, estava uma bagunça tremenda no Antigo Testamento, tanto que Deus desceu para destruir, Deus destruiu Sodoma e Gomorra. Nos tempos de Noé, Deus veio com o dilúvio para destruir a terra, porque o homem sem Deus, o homem sem o Espírito de Deus de fato, se torna um ser totalmente podre diante da face de Deus. Hoje, os anjos caídos ainda podem vir em forma de homem ou de mulher para ter relação com os homens ou para ter relação com as mulheres? Hoje não. Por quê? Porque a obra da cruz, ela foi uma obra vicária, uma obra tão perfeita que a gente só foca a restauração dos homens, mas a gente não consegue voltar um pouco na história e a gente não consegue imaginar o quão grande é a obra da cruz. Quando Jesus se sacrificou, se entregou à morte e foi à cruz do Calvário, aquele não restaurou apenas os homens. Dentro da eternidade, anjos também foram alcançados. Você já se perguntou por que nunca mais anjos caíram? Porque só lá no início anjos caíram e depois nunca mais isso aconteceu. É simples. A obra da cruz, a obra de Cristo é tão grande, é tão perfeita, é tão poderosa que até anjos que, quem sabe, futuramente pretendiam repetir o que Lúcifer fez, o que anjos caídos fizeram. Esta obra foi tão perfeita e tão poderosa, e eu acho que esse assunto aqui vale você compartilhar esse vídeo, vale você dar um like para ajudar a gente a continuar aqui no canal. Esta obra de Cristo na cruz foi tão grande e tão poderosa que até anjos que talvez se futuramente pensassem ou meditassem ou planejassem fazer o mesmo, eles foram alcançados, eles foram também restaurados e nunca mais isso pôde acontecer. Nunca mais anjos caíram, porque Cristo também os alcançou. E se também são filhos de Deus, eles também tiveram o direito de serem alcançados por Cristo na cruz do Calvário. O que você achou desse assunto? Qual é a sua opinião? Foi assim que você aprendeu ou você aprendeu diferente? Eu gostaria muito de saber a sua opinião. A sua opinião vai ser muito bem-vinda aqui no canal. Eu espero que este vídeo tenha esclarecido as suas dúvidas, tenha te trazido respostas. Eu vou ficando por aqui e não se esqueça, se inscreva no canal, ative o sininho das notificações e compartilhe esse vídeo com todos os seus amigos. Eu vou ficando por aqui, que Deus te abençoe e até a próxima. Tchau, tchau.